Pare por um instante. E se no exato momento em que você começa a orar, algo começa a se mover ao seu favor, mesmo que ninguém ao seu redor consiga perceber? Existe um processo profundo que se inicia dentro da mente e do coração quando alguém decide falar com Deus. Uma mudança que não aparece aos olhos, mas que pode transformar decisões, abrir caminhos e alterar completamente o rumo de uma vida. Muitos acreditam que a oração é apenas um hábito espiritual, mas os grandes ensinamentos sobre fé e mente revelam algo muito maior. Quando uma pessoa ora com convicção, algo começa a acontecer primeiro dentro dela e depois ao redor dela. Talvez por isso algumas pessoas experimentam respostas inesperadas, mudanças de direção e oportunidades que pareciam impossíveis. Agora surge uma pergunta importante. Você já viveu um momento assim enquanto estava orando? Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. E conte também se já teve alguma experiência marcante com a oração. E se este tipo de conteúdo fortalece a sua mente e a sua fé, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como esta. Muitas vezes, uma única palavra no momento certo pode mudar completamente a forma como alguém encara a própria vida. Porque no momento em que alguém começa a orar com sinceridade, algo começa a se mover. Não no mundo visível primeiro, mas no invisível. Enquanto você fala, decisões começam a nascer dentro da sua mente. Enquanto você ora, forças espirituais entram em movimento. Enquanto você clama, caminhos começam a ser preparados que você ainda não consegue enxergar. A grande questão é que quase ninguém percebe esse processo. E por não perceber, muitos desistem cedo demais. Hoje você vai entender o que realmente começa a acontecer no momento em que alguém fala com Deus. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para a oração da mesma forma. Se essa mensagem tocar seu coração em algum momento do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Porque o que acontece quando você ora pode estar mudando sua vida neste exato momento, mesmo que você ainda não tenha percebido. Quando uma pessoa decide orar de verdade, a primeira mudança não acontece fora dela, acontece dentro. Muita gente entra na oração carregando tensão, medo, frustração e pensamentos confusos. A mente parece uma sala cheia de vozes falando ao mesmo tempo. Mas algo poderoso começa a ocorrer no instante em que a pessoa decide direcionar seus pensamentos a Deus. A mente começa a reorganizar prioridades. Pensamentos que antes estavam dominando começam a perder força. Aquilo que parecia gigantesco começa a ser colocado no lugar certo. Isso acontece porque a oração cria foco. Enquanto o mundo empurra a mente para a ansiedade e distração, a oração direciona o pensamento para propósito, esperança e direção. Grandes estudiosos da mente humana já observaram que o pensamento repetido com emoção cria caminhos mentais mais fortes. Quando alguém ora com intenção verdadeira, está literalmente reforçando dentro de si a convicção de que não está sozinho diante das batalhas da vida. Isso muda completamente a forma como a pessoa enfrenta os problemas. Antes da oração, o problema domina a mente. Depois da oração, a mente começa a dominar o problema. Essa transformação interior é invisível para quem olha de fora, mas é impossível de ignorar para quem sente por dentro. Quem entende isso começa a perceber algo muito importante. A oração não é apenas um pedido, é um alinhamento. É o momento em que a mente humana deixa de girar em círculos e começa a caminhar em direção a algo maior. E quando esse alinhamento acontece, decisões começam a mudar, atitudes começam a mudar e até a forma de enxergar as situações se transforma. Muitos pensam que nada aconteceu porque ainda não viram resultado externo, mas quem experimenta esse momento sabe. Algo começou a se mover dentro da mente, dentro da fé, dentro da coragem. E essa mudança interna costuma ser o primeiro passo para todas as outras respostas que ainda virão.
A oração começa a revelar quem realmente governa seus pensamentos. Muitas pessoas vivem acreditando que controlam a própria mente, mas basta enfrentar um problema sério para perceber o contrário. Um diagnóstico inesperado, uma notícia difícil, um conflito dentro de casa, e de repente a mente vira um campo de batalha. Pensamentos de medo aparecem, dúvidas crescem, cenários negativos começam a dominar tudo. É nesse momento que a oração se torna mais do que palavras. Ela se torna um confronto. Quando alguém se coloca diante de Deus em oração, não está apenas pedindo ajuda, está enfrentando os próprios pensamentos que tentam dominar sua mente. A oração interrompe o ciclo de ansiedade. Enquanto o medo tenta repetir histórias de fracasso, a oração introduz outra narrativa dentro da mente, a de que há um propósito maior conduzindo a história. Essa mudança não acontece automaticamente. Ela exige intenção, exige decisão, exige coragem para parar e falar com Deus, mesmo quando a vontade é desistir. Muitos deixam de orar justamente nos momentos em que mais precisam. Sentem vergonha, culpa, ou simplesmente acreditam que não adianta mais tentar. Mas quem decide orar, mesmo quando tudo parece perdido, está fazendo algo extremamente poderoso. Está recuperando autoridade sobre a própria mente. O pensamento começa a mudar de direção. A ansiedade começa a perder terreno. A mente volta a respirar. Isso não significa que o problema desapareceu imediatamente. Significa que a pessoa deixou de ser dominada pelo problema. Essa diferença muda tudo. A oração cria um espaço onde a mente encontra clareza. E quando a mente encontra clareza, decisões mais firmes começam a surgir. É por isso que pessoas que desenvolvem o hábito da oração enfrentam desafios com uma postura diferente. Elas não negam a realidade, mas também não permitem que a realidade controle completamente suas emoções. Elas sabem que enquanto falam com Deus, algo está sendo reorganizado dentro delas. E quando essa reorganização acontece, o medo deixa de dirigir a vida. A fé assume o volante. A oração começa a confrontar a mentira que muitos carregam em silêncio. A ideia de que estão sozinhos. Muitas pessoas caminham pela vida com um peso invisível dentro do peito. Por fora parecem fortes, resolvem problemas, seguem a rotina, ajudam outras pessoas, mas por dentro sentem que enfrentam tudo sozinhas. Ninguém vê a luta interna. Ninguém escuta as conversas da mente durante a madrugada. Ninguém percebe o cansaço emocional acumulado. Esse sentimento cria uma das dores mais profundas que alguém pode carregar, a sensação de abandono. Quando uma pessoa entra em oração com sinceridade, algo começa a quebrar dentro dela. Não é uma emoção superficial, é uma percepção que se abre lentamente. A consciência de que há uma presença ouvindo. Não uma presença distante, fria ou indiferente. Uma presença que conhece cada detalhe da vida da pessoa, até aqueles que nunca foram contados a ninguém. Essa percepção muda completamente a experiência da oração. Deixa de ser um monólogo, passa a ser um encontro. A mente começa a perceber que existe alguém maior acompanhando cada passo da jornada. Alguém que entende o que está acontecendo antes mesmo que as palavras sejam organizadas. Esse entendimento começa a dissolver a solidão que tantas pessoas carregam. Não significa que todos os problemas desaparecem naquele momento. Significa que a pessoa deixa de enfrentar esses problemas isoladamente. E isso muda a força emocional de qualquer ser humano. A mente encontra descanso, o coração encontra segurança, a esperança encontra espaço para crescer. Grandes pensadores observaram que o ser humano se fortalece quando acredita que existe um propósito maior guiando sua caminhada. A oração alimenta exatamente essa convicção. Ela lembra à mente que a vida não é uma sequência aleatória de acontecimentos. Existe direção, existe cuidado, existe presença. E quando essa verdade começa a penetrar profundamente dentro da mente de alguém, a postura diante da vida muda.
A pessoa deixa de caminhar como alguém abandonado pela história, passa a caminhar como alguém acompanhado por Deus. E essa consciência transforma completamente a forma de enfrentar cada desafio que ainda está por vir. A oração começa a expor aquilo que muitos evitam encarar dentro de si. Grande parte das pessoas vive ocupada demais para refletir sobre o que realmente está acontecendo no próprio coração. A rotina corre, os compromissos se acumulam e a mente permanece cheia de distrações. Mas quando alguém se coloca em oração, algo inevitável acontece. O silêncio começa a revelar o que estava escondido. Pensamentos que eram ignorados aparecem com mais clareza. Atitudes que antes pareciam justificáveis começam a incomodar. Palavras ditas no impulso voltam à memória. A oração cria um espaço onde a verdade começa a aparecer sem filtros. Isso pode ser desconfortável. Muita gente prefere evitar esse momento porque ele exige honestidade. Diante de Deus não existem máscaras. Não existem discursos prontos. Não existe a possibilidade de fingir que tudo está bem quando o coração sabe que não está. Mas é exatamente nesse ponto que começa uma das transformações mais profundas da oração. Quando alguém decide ser verdadeiro diante de Deus, algo começa a se reorganizar dentro da consciência. Orgulho começa a ser confrontado, mágoas antigas começam a ser reconhecidas, atitudes que feriram outras pessoas começam a pesar no coração. Esse processo não é uma condenação, é libertação. A oração abre espaço para que a pessoa enxergue a própria vida com clareza e tenha coragem de mudar aquilo que precisa ser transformado. Grandes mudanças pessoais quase sempre começam nesse tipo de confronto interior. Não quando alguém aponta o erro, mas quando a própria consciência reconhece que algo precisa ser diferente. A mente se torna mais sensível. O coração se torna mais humilde. As decisões começam a ganhar mais responsabilidade. Quem desenvolve uma vida de oração aprende algo que muitos ignoram durante toda a vida. A verdadeira força espiritual não está em parecer perfeito, está em ter coragem de reconhecer as próprias falhas e permitir que Deus transforme aquilo que precisa ser ajustado. E quando essa transformação começa, o caráter muda, as palavras mudam, as atitudes mudam, a forma de tratar as pessoas muda. Tudo começa naquele momento aparentemente simples, quando alguém decide parar e falar com Deus com sinceridade. A oração começa a mudar a forma como você enxerga os problemas. Antes de orar, muitas pessoas olham para as dificuldades como barreiras impossíveis. O problema parece maior que a própria capacidade de enfrentá-lo. A mente começa a imaginar derrotas antes mesmo de tentar agir. Esse tipo de pensamento consome energia emocional. A pessoa se sente pressionada, cansada e muitas vezes desmotivada. Mas quando alguém entra em oração com sinceridade, algo começa a acontecer na maneira de interpretar a realidade. A perspectiva muda. O problema continua ali, mas deixa de parecer o centro absoluto da vida. A mente começa a enxergar que a situação não é o capítulo final da história. A oração cria um espaço onde a esperança volta a respirar. Isso acontece porque o coração começa a lembrar que Deus age de maneiras que muitas vezes a mente humana não consegue prever. Ao longo da história, momentos difíceis se tornaram pontos de virada para pessoas que aprenderam a confiar em Deus quando tudo parecia incerto. Quem ora começa a perceber isso. Em vez de apenas perguntar por que isso está acontecendo, a mente passa a considerar outra pergunta muito mais poderosa. O que pode surgir a partir disso? Esse tipo de pensamento abre caminhos que antes estavam invisíveis. A pessoa começa a agir com mais serenidade. Decisões passam a ser tomadas com mais equilíbrio. A mente deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com sabedoria. Essa mudança interior tem um efeito muito prático.
Pessoas que oram com frequência desenvolvem uma capacidade maior de permanecer firmes, mesmo em cenários difíceis. Elas não ignoram os desafios, mas também não se deixam paralisar por eles. A oração cria um tipo de estabilidade emocional que muitas pessoas procuram em lugares errados. Ela lembra constantemente que Deus não perdeu o controle da história. E quando essa convicção se fortalece dentro do coração, algo começa a mudar profundamente. A ansiedade diminui, a confiança aumenta, a coragem começa a crescer. De repente, aquilo que parecia um muro intransponível começa a se tornar apenas um obstáculo no caminho. E quem aprende a olhar a vida dessa maneira, descobre algo extraordinário. Os problemas deixam de ser o fim da jornada. Eles passam a ser o ponto onde Deus começa a mostrar novos caminhos. A oração começa a revelar o quanto a mente foi treinada a esperar o pior. Muitas pessoas não percebem, mas passaram anos alimentando pensamentos de derrota sem perceber. Cada frustração acumulada, cada decepção, cada momento difícil foi deixando marcas profundas dentro da forma de pensar. Com o tempo, a mente cria um padrão. Antes mesmo de algo acontecer, já imagina o pior cenário. Antes mesmo de tentar, já acredita que não vai dar certo. Antes mesmo de lutar, já começa a se preparar para perder. Esse tipo de programação mental enfraquece qualquer pessoa. A oração confronta esse padrão. Quando alguém se coloca diante de Deus e começa a falar com fé, algo começa a acontecer dentro do pensamento. A mente é obrigada a encarar uma possibilidade diferente daquilo que ela vinha repetindo por tanto tempo. Em vez de alimentar apenas medo, a oração começa a introduzir confiança. Em vez de repetir dúvidas, a oração começa a fortalecer convicções. Isso acontece porque o pensamento direcionado a Deus reorganiza a maneira como a mente interpreta as situações da vida. Grandes estudiosos da mente sempre observaram que aquilo que uma pessoa acredita profundamente começa a influenciar suas atitudes, suas decisões e até sua perseverança diante dos desafios. A oração reforça exatamente esse tipo de crença. Ela lembra à mente que o futuro não está definido apenas pelas circunstâncias atuais. Ela fortalece a convicção de que Deus pode abrir caminhos onde ninguém imaginava que existia possibilidade. Essa mudança mental começa a afetar o comportamento. A pessoa se levanta com mais disposição, enfrenta dificuldades com mais coragem, persiste quando outros desistiriam. Quem olha de fora pode pensar que nada extraordinário aconteceu, mas dentro da mente algo poderoso começou a ser reconstruído. A forma de pensar mudou. E quando a mente muda, a forma de agir também muda. A oração não apenas consola o coração, ela reeduca a mente. E uma mente alinhada com fé se torna muito mais resistente às pressões da vida. Porque agora ela não caminha mais dominada pelo medo do que pode dar errado. Ela caminha sustentada pela confiança de que Deus continua conduzindo cada passo da jornada. A oração começa a quebrar a ilusão de controle que muitos tentam manter. Muita gente passa a vida tentando controlar tudo ao redor. Quer prever cada resultado, evitar qualquer risco, impedir qualquer situação que traga dor. A mente vive em estado de vigilância constante, como se fosse possível proteger a própria vida de qualquer imprevisto. Mas a realidade sempre acaba mostrando que existem coisas que fogem completamente do controle humano. Situações inesperadas surgem. Planos cuidadosamente preparados mudam de direção. Pessoas que pareciam permanentes desaparecem do caminho. Quando isso acontece, muitos entram em desespero porque construíram a segurança da própria vida sobre algo frágil. A ideia de que conseguem controlar tudo. A oração confronta essa ilusão. Quando alguém se coloca diante de Deus, precisa reconhecer uma verdade profunda. Existem limites para aquilo que a mente humana pode resolver sozinha. Esse reconhecimento não enfraquece a pessoa, na verdade, liberta,
porque a mente deixa de carregar um peso que nunca deveria ter tentado suportar sozinha. A oração permite que a pessoa entregue a Deus aquilo que ultrapassa sua capacidade de controle. E quando essa entrega é sincera, algo começa a mudar dentro do coração. A tensão diminui, a pressão interna começa a aliviar, a mente encontra descanso. Isso acontece porque a pessoa começa a confiar que existe uma sabedoria maior conduzindo os acontecimentos da vida. Essa confiança não significa passividade. Quem ora continua agindo, tomando decisões e enfrentando desafios. A diferença está na postura interior. A pessoa deixa de agir movida pelo desespero de controlar tudo. Passa a agir com confiança, sabendo que Deus pode conduzir situações que a mente humana não consegue prever. Essa mudança cria uma estabilidade emocional poderosa. Mesmo quando a vida apresenta cenários incertos, quem desenvolve o hábito da oração aprende a caminhar com serenidade. Não porque tem todas as respostas, mas porque sabe que não precisa carregar o peso da história sozinho. A oração lembra constantemente que a vida não está abandonada ao acaso. Existe direção, existe propósito, existe uma mão invisível conduzindo cada etapa da jornada. E quando alguém entende isso profundamente, a ansiedade perde espaço. A confiança começa a crescer. A oração começa a revelar a diferença entre desejar algo e acreditar de verdade. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas dentro da mente existe uma divisão silenciosa. Uma parte deseja que as coisas mudem, enquanto outra parte acredita que nada realmente vai acontecer. Essa divisão cria um conflito interno poderoso. A pessoa ora, mas ao mesmo tempo imagina que a resposta não virá. Pede direção, mas já se prepara emocionalmente para continuar exatamente na mesma situação. A oração confronta essa incoerência. Quando alguém começa a falar com Deus com intensidade, a mente é levada a encarar uma pergunta inevitável. No fundo, você realmente acredita naquilo que está pedindo? Essa pergunta incomoda. Ela expõe pensamentos escondidos, expectativas quebradas e experiências passadas que enfraqueceram a confiança. Mas é exatamente nesse confronto que começa um processo de fortalecimento espiritual. A oração repetida com sinceridade começa a reconstruir a fé que foi desgastada ao longo do tempo. Cada vez que a pessoa volta a falar com Deus, mesmo depois de dias difíceis, algo começa a se fortalecer dentro dela. A convicção cresce. A mente começa a aceitar uma possibilidade que antes parecia distante. Deus realmente pode agir. Esse tipo de fé não nasce de discursos prontos ou frases bonitas. Ela nasce da persistência de continuar orando, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Grandes transformações espirituais costumam surgir exatamente desse tipo de perseverança. A mente aprende a não depender apenas daquilo que os olhos conseguem ver. Ela passa a confiar em algo maior do que as evidências imediatas. Esse tipo de confiança muda completamente a postura diante da vida. A pessoa começa a caminhar com mais firmeza, toma decisões com mais coragem, enfrenta desafios sem ser dominada pelo medo. Porque dentro dela existe uma convicção crescente de que Deus está trabalhando mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A oração cria esse tipo de mentalidade. Ela fortalece a fé até o ponto em que a dúvida deixa de dominar os pensamentos. E quando a fé começa a ocupar esse espaço, a forma de viver muda completamente. A pessoa deixa de apenas desejar que algo aconteça. Ela começa a acreditar que Deus realmente pode transformar a situação. A oração começa a expor a batalha que acontece dentro dos pensamentos todos os dias. Pouca gente percebe, mas a mente humana é um território em disputa constante. Ideias entram, emoções se misturam, lembranças voltam à superfície e pensamentos negativos tentam dominar o cenário interior. Durante o dia, a pessoa pode até se distrair com tarefas, conversas e compromissos,
Mas, quando chega o momento de silêncio, aquilo que está guardado dentro da mente aparece com força. Insegurança começa a falar, lembranças difíceis voltam, acusações internas surgem. É nesse ponto que a oração se torna uma arma poderosa. Quando alguém começa a falar com Deus, está interrompendo o fluxo de pensamentos que normalmente dominaria aquele momento. A mente deixa de ficar presa em ciclos de preocupação e começa a direcionar sua atenção para algo maior. Esse simples movimento cria uma ruptura. A mente não fica mais refém daquilo que estava tentando dominar seus pensamentos. Ela passa a responder com fé, com esperança e com confiança em Deus. Isso não acontece porque os pensamentos negativos desapareceram automaticamente. Acontece porque a pessoa escolheu não se curvar diante deles. A oração fortalece a mente para resistir às vozes internas que tentam diminuir a esperança e enfraquecer a coragem. Ao longo do tempo, quem desenvolve o hábito da oração percebe uma mudança profunda. A mente começa a se tornar mais disciplinada. Pensamentos que antes dominavam o coração passam a ser confrontados com mais firmeza. A pessoa aprende a rejeitar aquilo que enfraquece sua fé e começa a alimentar aquilo que fortalece sua confiança em Deus. Esse processo transforma completamente a vida interior. A ansiedade perde espaço, a confusão mental começa a diminuir, a clareza começa a surgir. A oração cria uma espécie de reorganização espiritual dentro da mente. Ela lembra constantemente que nem todo pensamento que aparece merece ser aceito como verdade. E quando alguém aprende a proteger a própria mente dessa forma, começa a viver com mais equilíbrio, mais paz e mais firmeza diante das pressões da vida. Tudo começa naquele momento aparentemente simples, quando a pessoa decide parar e falar com Deus. A oração começa a confrontar a pressa que domina a mente humana. Vivemos em um tempo em que quase tudo acontece rápido. Mensagens chegam em segundos, respostas são esperadas imediatamente e qualquer atraso parece insuportável. A mente foi treinada para esperar resultados instantâneos. Esse mesmo comportamento muitas vezes invade a vida espiritual. A pessoa ora hoje e já quer ver a resposta amanhã. Se nada parece mudar rapidamente, surge a frustração. A mente começa a questionar se vale a pena continuar orando. É exatamente nesse ponto que a oração começa a ensinar uma lição profunda. Ela treina o coração a confiar no tempo de Deus. Muitas respostas não aparecem imediatamente porque existe um processo acontecendo. Situações estão sendo organizadas, caminhos estão sendo preparados e decisões precisam amadurecer dentro da própria pessoa. A oração constante desenvolve algo que poucos conseguem manter na vida moderna: paciência com propósito. Quem ora regularmente aprende que algumas mudanças precisam de tempo para se manifestar completamente. A mente começa a entender que a demora não significa abandono, significa preparação. Esse entendimento muda completamente a postura da pessoa diante da espera. Em vez de desistir, ela permanece firme. Em vez de reclamar, continua confiando. Em vez de se desesperar, mantém a fé. A oração cria resistência emocional. Ela ensina que a confiança verdadeira não depende da rapidez da resposta, depende da convicção de que Deus continua trabalhando mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Esse tipo de mentalidade transforma o comportamento. A pessoa deixa de agir movida pela ansiedade, passa a agir com sabedoria e calma. Aprende a esperar sem perder a esperança. Quem observa de fora pode pensar que nada está acontecendo, mas quem vive esse processo sabe que algo está sendo construído dentro do coração. A oração não apenas pede respostas, ela prepara a pessoa para receber aquilo que Deus está construindo no tempo certo. E quando esse momento chega, a pessoa percebe que a espera não foi perda de tempo. Foi preparação para algo maior do que ela imaginava.
A oração começa a revelar a força escondida dentro de quem decidiu não desistir. Muita gente acredita que a força espiritual aparece apenas em momentos extraordinários. Pensam em grandes líderes, grandes histórias, grandes milagres. Mas a verdadeira força muitas vezes nasce em lugares muito mais simples. Ela nasce no quarto de alguém que decidiu dobrar os joelhos depois de um dia difícil. Nasce na mente de quem quase desistiu, mas escolheu falar com Deus mais uma vez. Esse tipo de atitude cria algo poderoso dentro da pessoa: resistência espiritual. Quando alguém ora mesmo em dias confusos, a mente começa a desenvolver uma firmeza diferente. A vida pode continuar apresentando desafios, mas a pessoa não reage mais da mesma maneira. Ela aprende a permanecer. A oração ensina o coração a não abandonar a esperança facilmente. Enquanto muitos se rendem ao desânimo quando enfrentam dificuldades repetidas, quem construiu uma vida de oração começa a desenvolver uma postura diferente diante da pressão. A pessoa aprende que perseverar é uma decisão. Essa decisão se fortalece toda vez que ela volta a falar com Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem iguais às de ontem. A mente começa a entender que desistir cedo demais é uma das formas mais rápidas de interromper aquilo que Deus poderia estar construindo. Essa consciência gera uma mudança profunda. A pessoa se torna mais resiliente, enfrenta os desafios com mais estabilidade emocional. Aprende a continuar caminhando mesmo quando não tem todas as respostas. Grandes mudanças raramente acontecem de forma instantânea. Elas costumam surgir depois de períodos de perseverança, e a oração se torna uma das maiores fontes dessa perseverança. Cada momento de conversa com Deus fortalece a convicção de que vale a pena continuar, mesmo quando o caminho parece longo, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Quem aprende a permanecer em oração descobre algo transformador. A verdadeira força não está em nunca enfrentar dificuldades. Está em continuar firme, confiando em Deus, mesmo quando o caminho exige coragem para seguir em frente. A oração começa a revelar quanto poder existe nas palavras que saem da sua própria boca. Muita gente passa o dia inteiro declarando coisas que enfraquecem a própria mente. Sem perceber, repetem frases de desânimo, alimentam pensamentos de derrota e reforçam ideias que diminuem a esperança. Palavras têm peso. Aquilo que uma pessoa repete constantemente começa a moldar sua mentalidade. A mente registra, aceita e transforma essas repetições em crenças profundas. A oração muda esse padrão. Quando alguém começa a falar com Deus, algo diferente acontece com as palavras. Em vez de repetir medo, a boca começa a declarar confiança. Em vez de reforçar pensamentos negativos, a mente começa a afirmar esperança. Esse processo pode parecer simples, mas tem um impacto poderoso na forma como a pessoa vive. Ao falar com Deus, a pessoa lembra a própria mente de verdades que muitas vezes estavam esquecidas. Ela recorda que existe direção para a vida. Recorda que Deus acompanha cada etapa da caminhada. Recorda que a história ainda não terminou. Cada oração se torna uma declaração de fé. A mente escuta aquilo que a própria boca está dizendo e começa a reorganizar suas convicções internas. É por isso que pessoas que desenvolvem o hábito da oração costumam demonstrar uma postura diferente diante das dificuldades. Enquanto muitos alimentam palavras que aumentam o medo, quem ora começa a fortalecer palavras que alimentam a confiança. Esse hábito cria uma transformação gradual. A forma de falar muda, a forma de pensar muda, a forma de reagir diante das situações muda. A oração transforma a linguagem interior da mente. Ela substitui discursos de desânimo por declarações de fé. Com o tempo, essa mudança começa a influenciar cada área da vida. Decisões passam a ser tomadas com mais firmeza. Desafios deixam de parecer impossíveis. A coragem começa a crescer,
porque a pessoa não está mais alimentando pensamentos que a enfraquecem. Ela está treinando a própria mente a lembrar constantemente que Deus continua presente, ouvindo cada palavra e conduzindo cada passo da jornada. A oração começa a revelar quanto tempo você passou tentando resolver tudo sozinho. Muitas pessoas carregam um hábito perigoso: acreditar que precisam dar conta de tudo. Assumem responsabilidades emocionais, tentam controlar cada situação e carregam preocupações que nunca deveriam ter suportado sozinhas. Por fora parecem fortes, por dentro estão exaustas. A mente vive sobrecarregada, tentando antecipar problemas, encontrar soluções rápidas e evitar qualquer erro. Esse peso constante começa a desgastar o coração. A oração interrompe esse ciclo. Quando alguém decide falar com Deus, algo começa a mudar na forma como os problemas são carregados. Aquilo que antes parecia uma responsabilidade exclusivamente pessoal começa a ser colocado diante de alguém maior. Esse movimento cria alívio. Não porque o problema desapareceu imediatamente, mas porque a pessoa deixou de carregar tudo sozinha. Existe algo profundamente libertador em reconhecer que Deus está disposto a ouvir cada preocupação. Aquilo que parecia grande demais para suportar começa a perder parte do peso. A mente começa a respirar. O coração encontra espaço para descansar. A pessoa percebe que não precisa viver em estado constante de alerta, tentando prever cada dificuldade da vida. Esse descanso interior cria uma nova postura diante das situações. Decisões passam a ser tomadas com mais clareza. A ansiedade começa a diminuir. A mente se torna menos pressionada. Grandes pensadores sempre observaram que uma mente sobrecarregada toma decisões piores, reage com mais impulsividade e se desgasta emocionalmente com mais facilidade. A oração faz exatamente o contrário. Ela retira parte desse peso mental e permite que a pessoa volte a pensar com calma e discernimento. Ao entregar preocupações a Deus, a mente encontra equilíbrio novamente. Esse equilíbrio fortalece o coração para continuar caminhando. A pessoa deixa de viver dominada pela sensação de que tudo depende exclusivamente dela. Ela começa a perceber que existe uma presença acompanhando cada etapa da jornada. E essa percepção muda completamente a forma de enfrentar os desafios que ainda virão. A oração começa a despertar uma sensibilidade espiritual que muitos perderam ao longo da vida. A rotina intensa, as preocupações constantes e o barulho do mundo moderno acabam afastando muitas pessoas da capacidade de perceber aquilo que Deus está fazendo ao redor delas. A mente fica tão ocupada tentando resolver problemas que deixa de notar sinais importantes. A oração restaura essa percepção. Quando alguém começa a separar momentos para falar com Deus, a mente desacelera. O coração se torna mais atento. Pequenas mudanças passam a ser percebidas com mais clareza. Situações que antes pareciam coincidência começam a revelar direção. Uma conversa inesperada surge no momento certo. Uma ideia aparece quando parecia não haver solução. Uma oportunidade surge exatamente quando era mais necessária. Quem desenvolve uma vida de oração começa a perceber esses movimentos com mais facilidade. Isso acontece porque a mente se torna mais sensível à orientação de Deus. A pessoa passa a observar melhor as circunstâncias, ouvir com mais atenção e refletir antes de tomar decisões importantes. Esse tipo de sensibilidade cria uma vantagem espiritual poderosa. Enquanto muitos caminham pela vida reagindo impulsivamente, quem cultiva a oração aprende a agir com discernimento. A mente começa a perceber caminhos que antes passariam despercebidos. Essa percepção muda a forma como a pessoa conduz a própria vida. Ela se torna mais prudente, mais consciente das escolhas que faz, mais atenta às oportunidades que surgem. A oração não apenas fortalece a fé,
ela também desenvolve uma capacidade de perceber a direção de Deus em momentos que outras pessoas poderiam ignorar completamente. Com o tempo, essa sensibilidade cria uma confiança profunda. A pessoa começa a entender que Deus não está distante da sua história. Ele se comunica através de circunstâncias, decisões e caminhos que vão se abrindo ao longo da jornada. E quem aprende a reconhecer esses sinais passa a caminhar com mais segurança, sabendo que cada passo pode estar sendo conduzido por uma direção maior. Chega um momento em que a oração deixa de ser apenas um hábito e se torna um espelho. Porque quando você para diante de Deus, não existe distração, não existe justificativa e não existe personagem. Existe apenas você e a verdade. Muitos querem as respostas de Deus, mas poucos querem o compromisso que vem com elas. Querem a mudança na vida, mas não querem mudar o coração. Querem direção, mas continuam insistindo nos mesmos caminhos que já provaram não funcionar. A oração revela isso. Ela mostra onde a fé se tornou fraca. Mostra onde o orgulho ainda domina. Mostra onde a confiança precisa ser reconstruída. E esse momento pode ser desconfortável, porque falar com Deus de verdade exige abandonar a aparência de controle e admitir que algumas áreas da vida precisam ser transformadas. Mas é exatamente nesse ponto que algo poderoso acontece. Quando alguém decide parar de fugir da própria verdade e começa a buscar a Deus com sinceridade, uma mudança profunda começa a nascer. A mente se fortalece, o coração se alinha. A vida começa a ganhar direção. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda pessoas. E quando uma pessoa muda por dentro, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Agora a pergunta não é se a oração funciona. A pergunta é outra, e ela é direta. Você realmente está orando, ou apenas repetindo palavras sem entregar o coração? Porque toda vez que alguém fala com Deus com sinceridade, algo começa a se mover, mesmo que ninguém veja naquele momento. A mente se transforma, a fé se fortalece, o caminho começa a ser preparado, e talvez hoje seja o dia em que você precisa parar alguns minutos, fechar os olhos e falar com Deus de forma verdadeira. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa redescobrir o poder da oração. Porque algumas mensagens não aparecem por acaso. Elas chegam exatamente quando o coração está pronto para ouvir.